quórum, declaro aberta a sessão ordinária do dia 5 de fevereiro de 2019. Solicito assessoria de comunicação na pessoa da senhorita Giana Pontaut para que proceda a leitura das correspondências que se encontram nos anais da Casa. Correspondências expedidas. Ofício ao Poder Executivo Municipal remetendo pedido de informação formulado pelo vereador Oswaldo Grigolo Júnior, do PSB, e protocolado por esta Casa Legislativa sob o número 26 de 2019. Assunto que seja encaminhada a esta Casa cópia do contrato entre o município de Vacaria e a empresa Serrana Engenharia, responsável pela coleta de resíduos no município. Ofício ao Poder Executivo Municipal remetendo pedido de providência, formulado pelo vereador Aldo da Silva, do PT, e protocolado por esta Casa Legislativa sob o número 38 de 2019. Assunto que seja desentupido o esgoto da rua Travessa Podalíria Zambuja dos Santos, no bairro Chico Mendes. Ofício ao Poder Executivo Municipal remetendo pedidos de providência, formulado pelo vereador Aldo da Silva, do PT, e protocolado por esta Casa Legislativa sob o número 39 de 2019. Assunto que seja feito asfaltamento da rua Os Independentes de Barretos, no bairro Parque de Rodeios. Ofício ao Poder Executivo Municipal remetendo pedido de providência formulado pelo vereador Fernando Lucena Maciel, do PDT, e protocolado por esta Casa Legislativa sob o número 40 de 2019. Assunto: reitera pedido feito em 21 de janeiro de 2019 para que seja feita a limpeza de 2 bocas de lobo na rua Cassiano Ricardo, em frente à casa de número 145. Ofício ao Poder Executivo Municipal remetendo pedido de providência formulado pelo vereador Mauro Deluque Schiller, do PSB, e protocolado por esta Casa Legislativa sob o número 41 de 2019. Assunto: que seja providenciado o fechamento de um buraco localizado na rua Tiradentes, esquina com a rua Duque de Caxias, número 71, no bairro Flora. Ofício ao Poder Executivo Municipal remetendo pedido de providência, formulado pelo vereador Aldo da Silva, do PT, e protocolado por esta Casa Legislativa sob o número 42 de 2019. Assunto: que seja feito um quebra-molas na rua Madalena Finco, no bairro Monte Claro. Foram essas as correspondências expedidas. No grande expediente, liderança do governo, vereador Moacir. Obrigado, presidente Douglas. Quero dar as boas-vindas aos que estão nessa casa, aqui o meu amigo Canhoto, que está sentado, parece meio triste lá, Canhoto. Mas não fique triste, que não adianta. A coisa é mesmo, a vida é mesmo assim. Quero fazer um agradecimento hoje ao Cezinha da Esporte e Lazer, o qual foi pedido para limpar a pracinha lá do Jardim América, onde fez um trabalho excelente, limpou, juntou, deixou em excelentes condições aquela pracinha nossa lá. Também o Pedro Guerreiro, onde tinha 28 pedidos de limpeza no Jardim América, que o Pedro Guerreiro vai levar no mínimo uns 2, 3 dias, o qual, conversando com ele hoje, já está bem adiantado o serviço, onde vai fazer um reparo em todo aquele bairro também, porque as pessoas jogam muitos entulhos na beira das suas casas e, inclusive, às vezes demora um pouco porque a demanda é bastante, né, e a reclamação vem, mas não é culpa do Guerreiro, é que é muito serviço nesse sentido aí e que não vai ser feito o que tem que fazer nunca em todos os bairros da nossa cidade, se o povo não se conscientizar que também tem que ajudar. Mas isso a gente fala quase que todo dia, mas não adianta, a gente visita os bairros aí, as coisas são complicadas. O qual, nesse recesso aqui desta casa, eu procurei muitos bairros da nossa cidade, no qual eu não parei, só teve recesso aqui, mas o meu serviço continuou, dia a dia nos bairros. As maiores reclamações que a gente encontra é bocas de lobo entupida, onde a gente pede o caminhão, e também a demanda é muito grande. Hoje fui procurado na Borges de Medeira, onde tem uma boca de lobo, que é concretada essa boca de lobo, o qual tive que procurar o Pedro Soró para abrir aquela boca de lobo, para desentupir, porque estava voltando dentro da casa da moradora, esgoto, e não tinha condições de deixar daquele jeito. Também alguns locais que a gente visitou os bairros aí com as nossas emendas impositivas, inclusive emendas do Dr. Joaquim, que saiu às paradas de ônibus
onde a gente foi em alguns bairros procurado pelos moradores e a gente colocou as paradas, e pode ter certeza que essas paradas que foi colocada no município, ninguém mais vai tirar. Essa é do município, a emenda dos vereadores aqui, a minha, do doutor Joaquim, que o doutor Joaquim também tem várias paradas no bairro, aí em locais diferenciados, que deu a preferência para os lugares que as pessoas mais necessitavam. Também foi procurado pelo Paulo Silva, Paulo Martins, desculpe, lá de São Pedro, Coxilha Grande, onde também me pediu que colocasse uma parada de ônibus naquele local, prontamente atendi o seu pedido, aonde saiu essa emenda para essa parada, e eu destinei lá para São Pedro, Coxilha Grande, porque não é porque é interior, a gente não tem que pensar também no interior do nosso município, onde as pessoas têm os mesmos direitos de nós aqui na cidade, ou, de repente, mais direito que nós, porque lá a vida deles é mais difícil do que a nossa aqui. Eles batalham dia a dia e tiram da terra o seu alimento, não é que nem a gente que é assalariado, que chega ao final do mês, seu pagamento está lá. Então, eles têm que ralar também, né? Então, a gente tem que dar prioridade, principalmente para as pessoas que têm mais necessidade nos bairros aí, onde em muitos lugares eu fui, na Nova Vacaria, no bairro Mutirão, onde tinha um asfalto lá que não tinha mais condições nem de caminhar, aonde procurei a Secretaria de Obras, o João do Planejamento, onde a gente esteve lá olhando, e a gente fez um serviço lá de reparo naquele local lá, que também beneficiou aquele pessoal lá, onde tinha umas bocas de lobo entupidas, também a gente já resolveu, o qual também vou pedir lá na Nova Vacaria, no bairro São José, que faça mais uma boca de lobo em cima do morro, porque a água que desce naquela rua é muito forte, nos dias de chuva, onde na rua Luiz Facioli tem uma casinha bem próxima à pracinha, que quando dá chuvas fortes, alaga aquela casa daquele senhor. Eu acho que isso aí a gente não deve deixar em vão, a gente tem que procurar resolver esse problema desse morador, porque é uma pessoa que também é contribuinte, paga seus impostos, tem o direito de qualquer um reivindicar as melhorias para a sua casa. Então, a gente está sempre em defesa de ajudar as pessoas que nos procuram, onde a gente tem acesso de resolver. Se a gente não consegue, a gente pelo menos leva os setores encarregados que resolvam os problemas. Era isso, senhor presidente, muito obrigado, uma boa semana a todos, com saúde e paz. Liderança da oposição, vereador Fernando. Senhor presidente, boa tarde aos colegas, às pessoas que estão aqui no plenário, aqueles que estão acompanhando também na internet, né, TV Câmara. As reivindicações nossas dos últimos 2 anos, muitas delas continuam as mesmas. E até uma certa vez eu falei que eu iria fechar o nosso gabinete, o meu gabinete, e ia trabalhar junto com o vereador Moacir, né, porque além dele ser empenhado, ainda ele consegue as coisas. Muitos desse trabalho, e bem feito que ele está fazendo, vereador, quero lhe parabenizar, porque o senhor vai mesmo no bairro atrás dessas coisas, muitos de nós também vamos, e não conseguimos. Parada de ônibus, eu tenho, olha, 18 pedido de providência de parada de ônibus, sabe? Não sei se é desaforo ou deboche, numa delas não foi colocado um lado da rua, foi colocado o outro, foi a única que partiu do nosso gabinete e foi conquistada, sabe? Então, infelizmente, a gente está indo para o 3º ano de mandato, o governo continua atendendo só quem está fielmente ao seu lado, quem é contra parece que é adversário, parece que as pessoas que a gente defende por ser oposição não são pessoas do município, parece que as ruas que a gente solicita, parada de ônibus mesmo, boca de lobo mesmo, parece que é mais difícil. Eu não consigo dizer que fui atendido, né? Eu até quero trazer uma relação de locais que foram atendidos posteriormente, 6 meses, 8 meses depois. Mas eu não consigo chegar aqui como vereador de oposição, e hoje na liderança da oposição, e dar esse discurso que o vereador Moacir falou. Eu respeito o vereador Moacir, ele faz o trabalho dele, e está certo ele. Se ele tem esse respaldo do executivo, que bom para as pessoas que ele está lá atendendo. Agora, tem muito, e é a maioria, porque nós somos em 15 vereadores. Então, a maioria da população não está sendo atendida. É uma minoria, são alguns lugares que o vereador, que é líder da situação, vai lá, solicita, como nós também podemos solicitar e fazemos isso, e é atendido.
né? Até me causa estranheza o vereador falar que eu fiz, eu atendi, nós vamos, né? É uma dupla jornada, eu não sei como é que consegue, mas eu quero parabenizar porque pelo menos alguém está sendo atendido. Agora, o problema aqui em Vacaria é que a grande maioria não está sendo atendida. A grande maioria não está sendo atendida. A grande maioria ainda está deficitária, está esperando, está na fila desse serviço. Coisas que o município pode fazer e coisas que o município pode indicar fazer. Como aqueles buracos famosos lá da Corsan, né, daquelas outras empresas lá. Aquilo lá cabe também ao município fiscalizar. Não é culpa do município aqueles buracos na beira do asfalto ali, estragando a frente de vários comércios, por exemplo, ali no próprio bairro Glória, Jardim América, outras partes, lá perto da BR-116 também. Não é uma culpa, mas assim, ó, é a omissão do município de fazer a fiscalização. Então, queria iniciar de outra forma, falando hoje, mas depois do discurso do líder da situação, citando alguns locais que foram atendidos, eu fico com pena daqueles que não foram, porque é a maioria. É a maioria. E não estou desmerecendo o trabalho do vereador, né, o líder da situação. Ele está fazendo o trabalho dele, muito bem feito, por sinal, porque está conseguindo atingir, auxiliar essas pessoas. Mas, em contrapartida, tem outros, não digo 14, mas a grande maioria dos vereadores aqui estão com seus pedidos engavetados, estão com as suas solicitações, né, engavetadas. Por exemplo, essa parada aí de São Pedro, aí. A gente foi lá num Câmara Vai Até Você, a gente trouxe essa reivindicação, e daí não podia, porque trouxemos todos juntos. Tem que ter o pai da criança sempre. A gente não pode atender as pessoas para realmente beneficiar uma comunidade. Tem que ter o padrinho. É assim que o executivo trata o seu trabalho, elevando um vereador no meio de 7, 8 ou 9, não sei, 7, 8 de situação, né, que os outros também estão defendendo o governo. Mas só um está sendo beneficiado por esse trabalho do município. E diga-se de passagem que até melhorou agora aqui na cidade. Até deu uma melhorada. O problema é ainda lá no interior e alguns outros setores aqui, de atendimento principalmente. Era isso, senhor presidente. Realmente, vereador Fernando, concordo, tem inclusive bem lembrado por Vossa Excelência que esse pedido foi levantado num Câmara Vai Até Você e protocolado por todos os colegas vereadores também, essa questão dessa parada. E aproveitando a sua fala também, né, uma das reclamações do Executivo sempre é que os projetos de interesse não são votados pela Casa, muito bem lembrado sempre pelo colega Osvaldo, que apenas 2 foram rejeitados, que no momento foi achado que não era de interesse público. E a Câmara, nesse ano de 2019, já como falei anteriormente, falei ontem, falei hoje na reunião, tem dado já esse passo, vereador Fernando, para que realmente as coisas mudem e que isso possa, talvez, trabalhar de uma forma melhor e os pedidos possam ser atendidos de forma mais justa para todos os vereadores da Casa, mas por enquanto mesmo é da forma como o senhor esclareceu. Já que o senhor comentou, presidente, eu não estou reclamando dos meus pedidos, eu estou reclamando dos pedidos da comunidade, e muitos deles feitos por vereadores que defendem o governo, que votam com o governo, certo, e que têm o mesmo direito de encaminhá-los. Na liderança do PSB, vereador Osvaldo. Muito obrigado, presidente, os colegas, aqueles que nos acompanham presencialmente também pelas redes sociais. Presidente, eu quero destacar um assunto hoje que tem consumido também bastante atenção nas redes sociais, especialmente nesse período que nós estivemos em recesso, e agora há pouco, numa reunião que tivemos, também fiz essa cobrança à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social. Um assunto que diz respeito à situação das casas asilares do nosso município. Sei que a colega Selmari, com a colega Vanessa, acredito que a colega Rita também esteve junto nessa questão, em visitas que foram feitas para estas casas asilares. Conversei já com o colega André também, pela nossa comissão, que é de Constituição, Justiça e Direitos Humanos, para que nós façamos uma visita a esses locais que estão acolhendo essas pessoas de terceira idade que estão sendo alocadas nessas casas asilares. Situação, presidente, em algumas dessas casas, que é muito, muito grave. Os relatos que nós temos recebido de vizinhos, especialmente,
dessas casas nos retratam situações que não são, em alguns casos, de pobreza, de escassez de recursos, mas são situações que remetem à crueldade e que ferem diretamente direitos humanos desses usuários dessas casas asilares. São situações muito pesadas, as quais eu tenho o cuidado de não citar aqui quais são, mas a gente recebe por fotos, por vídeos, questões que submetem essas pessoas a humilhações. A palavra é essa, submetem essas pessoas a verdadeiras humilhações. O município não pode se furtar de exercer o seu papel de vigilância sobre essas casas, de proteção dessas pessoas, com a escusa de que, se fechar determinada casa asilar, não ter para onde colocar estas pessoas. Isto é uma outra pauta. O que nós não podemos é permitir que as pessoas cheguem a essa altura das suas vidas, muitas delas sofrendo de doenças, para serem postas nessas casas que, sem sombra de dúvida nenhuma, se tornaram um depósito de seres humanos, onde elas são tratadas de forma muito degradante, de forma muito humilhante. Portanto, presidente, penso que a casa também tem que tomar medidas nesse sentido. Tem um projeto de lei pronto no gabinete para determinar algumas situações a respeito dessas casas asilares, não com finalidade de criar mais uma legislação, mas para que seja uma legislação a nível de município, para que a fiscalização do município, se certificando de que determinada casa asilar está fora daquelas regras, possa agir diretamente. Porque nós não podemos aceitar as situações que estão acontecendo, de tratar esses idosos numa situação pior do que se tratam animais. São situações vergonhosas, situações de graves violações de direitos humanos que estão acontecendo no município de Vacaria. E não é em apenas uma casa, são em várias dessas casas asilares. São situações que nos envergonham e que nós precisamos ter a devida atenção e o devido trabalho para tentarmos minimizar esses riscos e essas situações que estão sendo expostos os nossos idosos. Penso que nós devemos, e até já coloco à disposição a nossa comissão, para que nós façamos uma audiência pública, reunindo todo o setor de proteção social, para nós tratarmos desse assunto, chamarmos a atenção da comunidade, da imprensa, chamarmos a atenção das nossas lideranças, para que essas situações não aconteçam. Isso não pode ser uma realidade que fuja aos olhares da nossa comunidade. Portanto, eu peço a nossa atenção para isso, me comprometo já via comissão, junto com o colega André também, acredito que o colega Papado compõe essa comissão conosco, para que nós tenhamos o devido cuidado e atenção para que essas situações não voltem a se repetir. Porque, reitero, são situações de graves violações dos direitos humanos, que nós não podemos ficar fazendo vista grossa ou empurrando para debaixo do tapete, sob a justificativa de que, fechando uma dessas casas asilares, nós não teremos para onde mandar esses idosos. Liderança do PSDB, vereadora Vanessa. Abro mão. Liderança do PT, vereadora Selmari. Muito boa tarde, senhor presidente, as pessoas que se encontram neste plenário, os colegas e quem nos acompanha pelos meios de comunicação. Também quero fazer referência à fala, né, que o vereador falou sobre a parada de ônibus que foi construída na localidade de São Pedro. Também só para nós trazer e para lembrar que quando teve o Câmara Vai Até Você, também teve a solicitação para que fosse construída a parada em frente à escola, que em frente à escola que eles colocaram a situação dos dias que chovem, que os alunos eles chegam antes, então eles ficam ao tempo. Então também a questão que se coloca aqui, se foi construída por que não foram, né, por que também não foi construída esta outra, que também foi solicitada pelas pessoas que estavam lá. Então, fica realmente a questão que muitos pedidos que nós fazemos aqui, só porque nós somos oposição, a gente sabe que não acontecem. Só que esses pedidos eles não são um pedido nosso individual, eles são pedidos e solicitações
que a população faz? Que as pessoas têm a necessidade, sim, então eles trazem para nós. E a solicitação desta parada, ela não foi feita para um de nós individual. Ela foi feita tanto para vereadores de oposição, quanto para vereadores de situação. Todos que estavam lá. Então, realmente fica difícil essa questão quando o próprio Executivo pede para que a Câmara abra espaço para se poder conversar. A Câmara sempre esteve à disposição, sempre estivemos abertos ao diálogo. E todos os projetos que foram aprovados aqui, como o senhor lembrou hoje, esse valor que vai estar contribuindo para que o projeto Florescer ele não acabe também, como tantos outros, a Câmara, o Legislativo, está pagando a conta do Executivo. O Legislativo está ajudando o Executivo a pagar as suas contas por falta de planejamento. Então, acho que nós temos que ter essa clareza que a Câmara que não é a Câmara que fecha as portas para conversar e para se chegar a acordos comuns, para que se dê conta das necessidades que a população tem. Então, acho que isso tem que ficar bem claro para todas as pessoas de nossa cidade. A Câmara, o Legislativo, desde há 2 anos atrás, ele devolve recursos que é da Câmara para o Executivo poder fechar as suas contas. Então, esses pedidos que nós enviamos, eles são pedidos que a população está fazendo. Então, nada mais justo que todos que pagam impostos possam serem atendidos naquelas as preocupações e as situações que eles trazem para nós. Então, aí nós estamos vivendo em um município, os amigos do rei recebem os benefícios e os outros não. Acho que todos são cidadãos e todos pagam seus impostos e todos moram no município. Então, que realmente acho que o Executivo também tem que fazer essa reflexão sobre essas questões. E isso não aconteceu uma vez, não aconteceu 2. São vários pedidos que outros foram realizados e outros pedidos, que nem a parada, que não foi realizado. Então, fica o questionamento aqui. Por que fazer uma parada? Porque alguém pediu, mas foi pedido pela população as 2 paradas em São Pedro. Muito obrigada. Maria, se tu me permite aqui. Tá? Senhor presidente, também em nome dos colegas, já que nós estamos falando da comunidade de São Pedro, eu quero lembrar a Vossa Excelência que na última sessão que nós tivemos, a Câmara vai ter você, nós votamos, nós fizemos uma promessa àquela região, que é a cobertura do colégio, do salão lá, e da Fazenda da Estrela, E peço a Vossa Excelência que, se puder, o mais rápido possível aqui, para que nós possamos voltar naquela região de cabeça erguida lá, os vereadores que foram lá, todos os vereadores que estiveram lá, vereador Moacir, foi feito esse pedido pela comunidade e todos os vereadores aceitaram. Então, se a Vossa Excelência puder já ver nos próximos dias, para que nós possamos voltar lá de cabeça erguida e que nós podemos ter a honra de cumprir o que nós prometemos naquela noite. Com certeza, vereador Aldo, até inclusive já lhe passo a informação que o pessoal da comunidade esteve presente aqui, conversamos juntamente com o Enio, já com eles, e aguardamos que eles nos tragam a forma de como a gente repassar esse recurso para eles, porque a gente precisa que eles tenham um CNPJ, uma associação. Então, a gente já teve essa conversa, acredito que faz uns 15, 20 dias já, Enio? E a gente aguarda o retorno deles para que eles nos tragam a forma de como a gente repassar esse recurso para a associação. Mas estamos só no aguardo da comunidade. E antes de passar a comunicação aí para o nosso colega Marcos, ontem o colega Marcos fez uma colocação e até me deixou um pouco intrigado, porque sempre que a gente acompanha algumas declarações, sempre educação, saúde, segurança. E realmente, ontem, chegando em casa, fui ler, a gente já fica a par de algumas situações, porém, realmente, se precisa algumas medidas drásticas com relação à segurança, porque o que a gente vê é alarmante e chega a ser um comentário até, infelizmente, eu acho que hoje também a gente tem que dar essa prioridade realmente, não deveria,
mas a segurança pública hoje está praticamente à frente, se tornou a principal demanda, não só do município, mas do país. Realmente é triste isso, mas é a realidade. Na liderança do PTB, vereador Marcos. Presidente Mauro de novo, rapaz. Corta o microfone dele lá, Giana. É o amor. Tá que nem piolho? Presidente Douglas Sense, o senhor me desculpa pelo lapso, mas eu vou acostumando ao longo do... Presidente Douglas, cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimento os demais pares, os colegas servidores da casa, as pessoas que estão conosco no plenário e também as pessoas que acompanham pela internet. Presidente, quero deixar aqui um pedido ao vereador Moacir, que é o líder do governo. Vereador Moacir, no antigo aeroporto onde está sendo construído o parque hoje, para caminhadas, todos aqueles investimentos que está acontecendo lá, na rua Líbera Graneto Bressan, tem 4 ou 5 casas ali, que o pessoal fizeram as obras e toda aquela água que, por algum motivo, ela saía, não vinha para as casas, depois que foi construído aquelas obras pelo poder público, a água desce com uma velocidade imensa, atravessa a rua, vem pelo campo, atravessa a rua e entra as casas adentro, porque as casas são um pouquinho mais baixas que a rua. O senhor veja bem, a gente sabe que há uma demanda grande nessas questões, o senhor mesmo citou aqui alguns lugares, na Lomba Chata, ou outro lugar que teria que fazer uma boca de lobo mais alta, mas esse é um caso específico, vereador Moacir, porque as pessoas até então a água não invadia a casa deles. Foi uma obra feita pelo executivo, fizeram a obra e aquela água que vem de lá não canalizaram para lugar nenhum, a água atravessa a rua e entra com uma rapidez muito grande nessas residências. Eu tenho que ser um pouco solidário com os colegas da oposição que falaram aqui, porque nós já fizemos esse pedido e até hoje não foi atendido. Eu acho que aquele grupo de família, que são 3, 4 famílias, está sendo extremamente prejudicado por uma atitude que o governo entende que tem que fazer a obra, mas tem que ter esses cuidados nos seus arredores, nos seus arrebaldos, para não acontecer essas demandas injustas para eles. Então, gostaria de, como eu sei que o senhor é do governo, o senhor tem mais ligação lá com o pessoal, que pedisse para eles dar um olhar especial para aqueles moradores ali do início da Líbera Graneto Bressan. Eu vou aguardar mais esse mês de fevereiro, que vou aguardar, porque eu sei que o senhor vai intervir lá, vereador Moacir, mas se não acontecer, eu não vou permitir que aquelas famílias entrem no inverno tendo que dormir em cima da pia, em cima da mesa, porque uma obra da prefeitura faz jogar água dentro da casa das pessoas. Se até o final de fevereiro, início de março, não houver uma atitude pela Secretaria de Obras, eu vou judicialmente, até a Justiça, judicializar essa questão para que restabeleça a ordem e a normalidade para aquelas famílias. Então, peço para Vossa Excelência que pudesse dar uma olhadinha para nós nessa situação. E nesse minuto que me resta, eu quero ser solidário à fala do meu colega vereador Oswaldo referente aos idosos. Depois, na explicação pessoal, já peço a minha inscrição, eu quero ratificar o que o vereador aqui falou e dizer que nós, na outra legislatura, fizemos algumas investidas em loco, que houve vereador Oswaldo, até alguns fechamentos, mas nós esbarramos em uma questão social que nós não nos preparamos para cuidar dos nossos idosos. Isso é um fato. O país envelheceu, Vacaria também envelheceu, e eu acho, pelo o histórico, todo o histórico que tem um idoso, que fez pessoas, até pela questão social do município, não há um olhar do município, e não falo só de Vacaria, mas em contexto geral, para os idosos. Cito aqui um exemplo,
Hoje mesmo nós tivemos uma reunião aqui com a assistência social e ela falou ali de vários programas, doutor Joaquim. Mas é Bolsa Família, é isso aqui, é auxílio gás, é vulnerabilidade. Eu entendo que também temos que ter esse suporte, mas um programa de suporte para o idoso ainda não existe. Mas volto nesse assunto no meu tempo das expressões pessoais. E, mais uma vez, desculpa a Vossa Excelência por errar o seu nome, vereador Douglas. Que é paixão pelo ex-presidente. Liderança do PDT, vereador Graziotin. Passo para o colega Fernando. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, líder do PDT, senhor Graziotin. Eu só queria contribuir com o vereador Oswaldo e dizer que tem o Conselho Municipal do Idoso, que é um, como é que eu posso dizer, um grupo que está também bem por dentro dessas questões das casas asilares. Hoje em Vacaria, se eu não me engano, tem 9 casas asilares, são 9, contando aquelas de 3 ou 4 pessoas, né? Mas conta porque, embora sejam algumas depósitos de gente, como, né, infelizmente a gente tem que falar, realmente necessitaria de uma fiscalização. A gente sabe que o Ministério Público até auxilia uma ou duas, se eu não me engano, aquela ali da avenida ali, perto da Doce especialmente, né, teve um grande aporte ali de mobiliário e tal, mas dessas 9, 3, no máximo 4, teriam mínimas condições, né, contando que já esteja pronto o asilo, né. Mas as outras 6 aí que são, eu não diria clandestinas, mas assim, são uma única saída, né? São uma única saída para pessoas que a família ou não quer ou não pode. Naquele Santa Edvirges lá da Imperial, né? Naquele Santa Edvirges lá da Imperial, tem umas 3 ou 4 situações de 20 e poucas pessoas lá, que o filho trabalha na lavoura, trabalha no pomar de maçã, e ele não tem nem com quem deixar, né? Tipo, a família não tem nem com quem deixar, né? Tem os filhos, aí tem as creches, as situações, mas os pais, eles não têm como cuidar. Então tem N situações, mas eu concordo com o vereador Oswaldo que não pode também só se usar, isso partindo do poder público, dar desculpa de que eles não têm para onde ir. Mas é importante, vereador, convocar também o Conselho Municipal do Idoso para ver a que ponto eles também estão conseguindo chegar e fiscalizar esses locais e dar esse suporte. Eu acho que seria, acredito que é o melhor caminho, isso abreviaria, né, uma caminhada até, de repente, de se fazer assim, sem um embasamento, porque eles têm esses dados, eles têm esse embasamento. Mas eu quis puxar essa fala, quis contribuir com essa fala para concordar, né, com isso que o senhor falou, que... Você nesse me concede uma parte com certeza, depois, que é gritante essa situação. Pois não. Só para colaborar com o colega Fernando, eu penso que uma das sugestões que nós podemos fazer, já que há uma movimentação para a construção de uma nova casa-abrigo para as crianças, que aquele prédio que é utilizado hoje para casa-abrigo, daqui a pouco também se transforma em mais um espaço para acolher esses idosos que estão nessas outras casas asilares, né? Então eu penso que, obviamente, essa conversa com o Conselho Municipal do Idoso tem que acontecer. Penso que nós podemos fazer uma grande audiência pública aqui para, repito, chamar atenção para o tema, mas já com a presença da Promotoria de Justiça e de todos aqueles que estiverem envolvidos nesse projeto de construção da nova casa-abrigo para as crianças, para que quando e se ela ficar pronta, para que possa lá ser transformado em mais um espaço de acolhimento para esses idosos. Penso que seja uma das alternativas. Porque o colega Marcos tem total razão, que foi uma coisa que, com o passar do tempo, Vacaria, e não só Vacaria, acredito que outros municípios do país também se repetiu. E outros municípios da região, porque aqui, nossas casas asilares, elas acolhem, né, acolhem muitos desses
desses idosos também da região, né? Muitos desses idosos da região, principalmente das cidades mais rurais até, que realmente daí não tem para onde levar. Obrigado, senhor presidente. Liderança do MDB, vereador Joaquim. Senhor presidente, prezados colegas, gostaria primeiramente de informar a todos os colegas sobre essas paradas de ônibus. Essas paradas de ônibus que estão sendo feitas foi exclusivamente com emendas impositivas, 14 emendas, 14 paradas de minha autoria e 4 do Moacir. Então, não são dinheiro do município, são dinheiro nosso, das emendas impositivas. Então, essas 18 paradas de ônibus estão sendo feitas porque eu vi a necessidade e destinei, o ano passado, 14, para fazer 14, e o Moacir mais 4. Então, por essa razão, que também elas não estão sendo feitas em todos os locais, porque ao fazer eu sugeri que fosse feita em determinados locais que eu achava que eram de maior necessidade, mas não foram feitas todas ainda. Ainda tem várias que serão feitas para a população de Vacaria. Então, deixar bem claro que quantas emendas o Poder Executivo não está fazendo com o dinheiro dele, mas sim dessas emendas. Obrigado. Importantíssima a sua colocação, doutor Joaquim, e fica aí a nossa ressalva, que assim como essas emendas que estão sendo pagas aí de vossa autoria e também do vereador Moacir, se as emendas impositivas que também foram propostas pelos demais vereadores tivessem sido pagas, talvez muitos outros problemas estariam sanados no município, mas parabenizo a ação de vossa excelência e do vereador, nossa, parecia que estava dormindo, mas não, né, vereador Moacir? Do vereador Moacir, mas é importantíssimo essa colocação e importantíssimo que o Executivo ouça isso e que também coloque em atividades as emendas dos demais colegas. Liderança do PP, vereador Marcelo. Senhor presidente, boa tarde aos demais colegas, as pessoas que estão nos acompanhando nessa casa, as pessoas que estão nos acompanhando também via a TV Câmara. Tem o Éder, nosso amigo canhoto, que está aí também no plenário. Senhor presidente, é sempre bom a gente destacar as ações quando elas são realizadas. Quero parabenizar a Corsã, que a gente muito bate na Corsã, e com uma certa razão, porque pela demora, pela questão de fazer os buracos e depois não ir lá resolver o problema, resolver parcialmente o problema, porque se foi devido a um cano, depois fica ali aquele buraco aberto por um longo tempo. Mas em nome do colega Graziotin, para que ele leve esse cumprimento até aos colegas e ao seu Inácio, que uma das demandas que estava sendo solicitada já há um grande tempo, já vem desde o ano passado, ali na Avenida Militar, foi feito umas reformas pela Corsã necessárias, mas ficaram algumas pendências de conserto de asfalto no acostamento e hoje, depois de muitas solicitações, acabaram realizando. Então tem que, antes tarde que nunca, mas ficou bom, ficou bem executado, a empresa contratada fez de uma forma correta, e os moradores na região estão agradecendo o Graziotin, então, para tu repassar lá para eles, que ficou bom, ficou bem adequado o conserto. Também é importante a gente destacar, nesse dia de hoje, a semana passada se criou uma polêmica nas redes sociais sobre a primeira bica de Vacaria, que ficava ali na antiga CE, que estava se colocando que foi feito vandalismo, que se destruiu ela, que é algo histórico. E o importante, que é conversando com a família Bueno, que é responsável hoje da área do terreno,
se colocaram totalmente à disposição para fazer a revitalização, estão fazendo e vão fazer uma revitalização e vão deixar aquela bica integrada com as futuras obras que eles irão fazer ali no local. Então, isso é importante e a gente deixar também nessa casa esse registro que após alguns mal-entendidos que tiveram nas redes sociais, eles se colocaram totalmente à disposição e já tiraram os entulhos que estavam sobre ela e vão revitalizar de uma forma que ela vai ficar integrada às futuras construções que terão ali naquele terreno. Então, parabenizar toda a família Bueno, Maurício, que se colocou prontamente à disposição e fez digamos assim, esse ajuste. Também é importante destacar nessa reunião que nós tivemos anteriormente, as demandas que estarão vindo para essa casa, de melhorias principalmente para os nossos munícipes, de diversos bairros estarão sendo agraciados, conforme eu falei ontem, inclusive aqui na tribuna também, de pavimentação. Uma pavimentação tão desejada, tão esperada há muitos anos por diversas pessoas que estão aí quando chove no meio do barro e quando tem a seca no meio do pó. E sabemos que a grande maioria dessas ruas que serão asfaltadas serão nos bairros, e os bairros muito carentes da nossa cidade, e que irá beneficiar, sim, essa população que, para alguns, muitas vezes são esquecidas. E a gente está vendo que há esse movimento, de uma forma positiva, para buscar dar um pouquinho mais de qualidade de vida para essa população que, como eu falei anteriormente, eles mesmos dizem que eles são deixados de lado e são esquecidos, esse é o termo mesmo. E agora está se criando esse movimento. Claro, vai resolver todos os problemas? Não, mas nas principais ruas, principalmente onde passa o transporte coletivo urbano, será sanado e será amenizado, se não resolvido totalmente, amenizado uma boa parte dos problemas que a gente enfrenta hoje dentro dos bairros da nossa cidade. Então, parabenizar o Executivo por essa ação. E também faço as palavras dos colegas que falaram a respeito dessas casas dos asilos, né, que também recebemos algumas reclamações, vamos colocar assim, que nós precisamos, como a casa, fazer algo em prol e não colocar realmente debaixo do tapete, e aí fazer essa sugestão, como os colegas falaram, daqui a pouco nós fazemos uma audiência pública e reunir todas essas pessoas e principalmente essas entidades para que a gente discuta melhor esse assunto. Mais explicações pessoais, vereador Osvaldo. Muito obrigado, presidente. Quero também reiterar essa questão que foi levantada para a gente fazer essa audiência pública com a maior urgência possível e reitero que já coloco novamente à disposição da nossa comissão, enfim, para que a gente possa abrigar essa atividade. A respeito da reunião que nós tivemos agora há pouco também, acho muito importante que o município tome essas atitudes, porque a pavimentação, sem sombra de dúvida, é uma das demandas mais altas que se tem, porque as pessoas estão vivendo no pó, no barro, aquela situação de pessoas que moram no fundo dos bairros, presidente, que tem que sair de casa em dias de chuva com 2 pares de tênis, para que quando elas cheguem no serviço tenham que trocar esse par de tênis por causa do barro, que, enfim, acaba sujando elas. Mas também não poderia deixar de citar que ficou um pouco curioso para mim, né, o fato, não sou nem um pouco contrário ao município efetuar empréstimos. Eu acho que um município, qualquer município, para se desenvolver, ele efetua empréstimos. Ele se vale desses mecanismos que a Caixa Econômica coloca à disposição, desde municípios menores até grandes municípios. Você não consegue fazer grandes investimentos com recursos próprios, a não ser que passe por um longo período de tempo sem fazer absolutamente nada, recolhendo caixa, e talvez nem assim você consiga. Portanto, não se pode criar um preconceito contra fazer empréstimos. Obviamente que observadas as responsabilidades do empréstimo. Mas esse governo que aí está, passou 2 anos e 2 meses dizendo que pouco ou nada conseguia fazer porque a administração passada havia deixado milhões de dívidas para o município. E agora, no seu 3º ano de legislatura, de mandato, melhor dizendo, faz o quê? Toma um empréstimo. Então, quero dizer aqui que vejo com bons olhos
essa atitude que vai ser tomada, porque não tenho preconceito nenhum com o empréstimo. Sei que a única forma que o município tem de fazer investimentos maiores é por esta via, e ponto final. Não vamos ficar aqui achando que nós vamos lá em Brasília, talvez um dia que Vacaria eleja um presidente da República, talvez ele separe lá no orçamento da União um dinheiro a fundo perdido e descarregue, porque fora esta alternativa, a única forma disponível é a questão de se fazer empréstimos observados os limites legais do que o Tribunal de Contas impõe e para que não se sacrifique as contas do município há muito tempo. Mas me chamou um pouco a atenção de que a administração hoje se vale de um expediente que até mês passado praticamente estava condenando e a quem reputava o fato de ter dificuldades para fazer grandes obras. Portanto, quando esse projeto vir para casa, e pelas ruas que citei, salvo um caso ou outro, mas acredito que na sua grande maioria são ruas que de fato precisam de pavimentação, da minha parte não há objeção alguma. Mas a gente tem que lembrar a população que muitas pessoas até, e na última eleição que disputamos, nosso partido tinha uma chapa para prefeito, o governo da época tinha uma outra chapa, mas eu sei de pessoas que hoje estão nas ruas da cidade questionando, por exemplo, a administração do prefeito Eloy por ter, abro aspas, endividado a cidade, porque foi um discurso que reiteradas vezes a administração que aí está fez. E hoje está se valendo desse mesmo expediente. Finalizo sendo repetitivo, presidente, dizendo que eu, Oswaldo Grigolo Júnior, não tenho nenhum tipo de preconceito, de limitação com o município fazer empréstimo, porque, repito, é a única forma que se tem de fazer investimentos grandes no município. Né? O IPTU, por exemplo, que pela força do Código Tributário se descobriu, o IPTU e ISS, não corresponde a 20% da arrecadação do município. Então, não vamos aqui ficar sonhando que com recursos caseiros se consegue juntar uma quantidade de valor para fazer grandes obras. Ou é por esta linha ou não é, ou é recolhendo emendas parlamentares, mas talvez nem nas emendas parlamentares você consiga levantar um valor substancial como esse. Mas só para a gente lembrar, né, que até ontem a culpa era dos empréstimos que o governo do prefeito Eloy fez e hoje estão se valendo desse expediente. Espero que o próximo prefeito não passe 2 anos da sua administração dizendo também que ele está fazendo pouca coisa, porque o atual governo pegou um empréstimo de 7 milhões, que foi o que se levantou, que se aventou como possibilidade. Então, só para rememorar isso, porque de resto eu acho que é uma boa iniciativa que o Executivo está tomando, né? Há necessidade e tem que ser feito, e quando há uma questão que precisa ser feita, a gente tem que buscar meios para realizar. Obrigado. Muito bem lembrado, vereador Oswaldo, até, como você disse, desde o início da atual gestão, era uma prática em entrevistas nas rádios locais, inclusive até mesmo nessa própria casa, alguns vereadores suplentes que aqui o vieram criticando a gestão passada. É bom lembrar também que a gestão passada, que foi do prefeito Eloy, também recebeu dívidas do governo anterior, que era do governo Suzin, e assim como Vossa Excelência, vereador Oswaldo, eu também, vereador Douglas, sou totalmente favorável a esses empréstimos, assim como o atual chefe do Executivo foi também, enquanto vereador dessa casa, e é importante realmente que essas famílias sejam beneficiadas, importante lembrar que os juros também dos empréstimos que foram feitos pela gestão passada foram os menores possíveis e, com certeza, sejamos parceiros aí do Executivo, assim que o projeto chegar à casa, para que essas pessoas, essas famílias, possam ser beneficiadas. Nas explicações pessoais, vereador Fernando. Senhor presidente e demais colegas, também quero citar o desgaste que tivemos em explicar aos nossos colegas vereadores de situação, muitas vezes, e até ir nas emissoras de rádio, também dar essas explicações, que, ainda mais nós que participamos do governo anterior, né, aos quais as contas serão aprovadas, né, foram aprovadas e nós vamos votar aqui, se eu não me engano, se não hoje, na próxima segunda-feira, porque elas foram aprovadas, as contas do governo Eloy. Então, a gente foi massacrado aqui nos primeiros 2 anos, com as dívidas e dívidas intermináveis que o governo Eloy e Vera deixaram para a Vacaria. Lembrando que, na reunião que tivemos anteriormente, né, foi dito pelos responsáveis pela contabilidade pública, aqui do Executivo, que 2 empréstimos adquiridos antes estão se encerrando no início de 2020. Então, o que foi falado era mentira.
né? O executivo, então, foi à rádio e mentiu para a população, dizendo que eram intermináveis. Então, tem 2 terminando? Como é que é interminável? E o pior, induziu os vereadores de situação, né, a também incorrerem em erro, a estarem falando, de certa forma, inverdades, porque não era tão grave assim, era investimento. Investimento esse que muitas pessoas hoje se beneficiam, né? Ou ninguém passa lá pela Samuel Guazelli, ou ninguém passa pela Fernando de Noronha lá na Municipal, ou ninguém passa, né? Ou ninguém entra em tantas escolas e creches que foram feitas. Anteriormente, isso era gasto. Anteriormente, há 2 anos atrás, isso era dívida. Isso era o mal que o governo, Eloy e Vera, tinha deixado para a vacaria. Agora, num discurso muito bem feito, entre 4 paredes, se tornou investimento, ou oportunidade de investimento. É uma pena, né, que uma grande parte da população não vai lembrar desses discursos de 1 ano, de 2 anos atrás, o qual nós que fizemos parte da última administração, fomos sim massacrados por causa da mesma prática que agora. Esse governo aí que foi nas rádios sempre para mentir para o povo, né, teve que, desculpa a palavra, senhor presidente, abrir as pernas. Vai ter que pedir bexiga também, porque não consegue, não tem qualidade para trabalhar com recurso próprio, porque não consegue economizar. E a promessa que tinha de diminuir cargo de confiança, e não foi mais tocado nisso, não se cumpriu até hoje. Não se cumpriu até hoje, continua inchada a máquina pública, e cada vez mais, porque se é buscado cada vez mais parceiros, para tentar aparar as arestas da falta de qualidade dessa gestão, que num discurso bonito, né, parece que está tudo certo, mas no dia a dia, nós que somos moradores de Vacaria, não moramos em Marte, nem em Plutão, nem em outro planeta, a gente sabe que está uma porcaria. Os funcionários públicos de Vacaria estão assolados, estão acuados nas secretarias, eles não têm condições de trabalho, eles não têm uniformes, eles não têm as ferramentas corretas, eles estão acuados, e eles vêm reclamar para nós. Logo, eles não terão também aumento no seu salário por causa da crise? Não, por causa do mau planejamento. Por causa do mau planejamento, porque um governo que não consegue se planejar, não consegue, né, atuar junto ao seu colaborador. Então, mas é bom, viu? É bom. Eu só fico até um pouco com pena dos meus colegas que defenderam esse governo nos primeiros 2 anos. E que falaram junto com esse governo que o governo Eloy Vera tinha deixado dívida, tinha feito dívida, né? Tinha acabado com Vacaria. E agora, né, o veneno vira, porque quem fala inverdades, quem vai lá mentir na rádio, tem que pagar, e está pagando. Também não sou contra, porque acredito sim que uma cidade não consegue fazer investimento, fazer obra, sem tomar recurso com juro baixo. Mas que ninguém se esqueça o que foi falado nos últimos 2 anos aqui, lá e acolá. Vereador André. Obrigado, colega presidente Douglas. Boa tarde, colegas vereadores, assistência e todas as pessoas que nos acompanham. Gostaria aqui de fazer uma saudação especial ao nosso grande amigo Canhoto, que hoje nos honra com sua presença aqui nas cadeiras da Câmara de Vereadores, Canhoto. Eu tenho algo para te dizer, Canhoto, e é isso que eu estou vendo no meio político que nós estamos vivendo hoje, que, infelizmente, pessoas que teriam um grande potencial de desenvolver um trabalho com ética, com dignidade e, principalmente, sabendo o que estão fazendo nos seus postos de trabalho, não são valorizados, Canhoto. Infelizmente, essa é a grande verdade. Tenho isso para te dizer, Canhoto, e certamente nós vimos acontecer isso com uma pessoa que estava desenvolvendo um trabalho
fundamental dentro da Secretaria da Saúde, que hoje não está mais, porque, infelizmente, a lei da politicagem impera aqui no nosso município. Mas, deixando de lado tudo isso, eu hoje estou muito feliz, senhor presidente, porque estive lá no bairro Vitória e pude constatar lá o início das obras da Escola de Educação Infantil que está sendo implantada lá. Foi algo que nós pleiteamos no ano ainda de 2017, onde, numa reunião, colega Douglas, nós tivemos que intervir lá dentro da prefeitura para que a escola fosse feita lá no bairro Vitória, porque o bairro já tinha perdido o posto de saúde lá. Então, era algo que o executivo, principalmente, tinha esse dever de cumprir com aquilo que as pessoas confiaram, de retirar o posto de saúde, mas, então, fazer lá a escola de educação infantil. Então, isso eu considero, meu amigo Canhoto, que é algo que nós temos que fazer, e nós temos o dever, como vereadores, de estar fazendo isso e, principalmente, reconhecendo realmente as pessoas que mais precisam. E o bairro Vitória e os arredores realmente são moradores que realmente precisam dessa escola infantil, porque muitas e muitas mães nos procuram reivindicando de uma vaga para deixar seus filhos para posteriormente estarem trabalhando. Então, realmente me sinto muito feliz, porque através do nosso deputado Alceu Moreira, nós conseguimos viabilizar um recurso através do Ministério da Educação de R$2.400.000 para estarmos investindo e implantando a Escola de Educação Infantil do bairro Vitória. Então, me considero já quase que realizado em estar podendo deixar para os nossos munícipes essa grande obra que será executada lá no bairro Vitória. Gostaria de falar também um pouco com referência ao empréstimo. Realmente, as pessoas que estão lá comendo poeira, que estão no meio do barro, elas não querem saber se o dinheiro foi conseguido através de empréstimo, se o dinheiro foi através da economia. Não, as pessoas querem que passe, que tenha um asfalto, que tenha um calçamento. Então, essa história de estar criticando para depois ter que se sentar ali com nós e pedir realmente uma trégua, isso realmente é vergonhoso e mostra realmente o despreparo que esse governo está tendo na gestão do nosso município. Porque se critica por muitas vezes e depois se usa da mesma forma. Então, nós estamos vendo aqui muitos projetos sociais que estão se acabando. É claro que a pavimentação é muito importante, mas o cuidado com as crianças lá do PIN também o cuidado com as crianças do Florescer também são, e muitos outros projetos sociais que a gente vê que estão sendo deixados de lado, como o colega Oswaldo citou a questão dos idosos. Temos que começar a fiscalizar, temos que começar a fazermos a nossa parte, porque, infelizmente, o poder público não tem essa sensibilidade, colega Douglas, de tratar com as pessoas, principalmente o lado humano das pessoas, que eu vejo que estão sendo deixadas de lado. Então, é isso que eu penso, senhor presidente, e nós precisamos tomar algumas medidas aqui dentro da Câmara de Vereadores para que, principalmente, a parte social do nosso município não seja deixada de lado. Muito obrigado. Explicações pessoais, vereador Valdemir. Vereadora Rita. Senhor presidente, colegas vereadores, demais presentes, vou ocupar as minhas falas hoje, iniciando com a questão dos asilos. Essa questão ela não é nova, porque há 28 anos atrás, quando eu fui fazer o meu curso de auxiliar de enfermagem, eu fui chamada para trabalhar num lugar desses e eu fiquei horrorizada com o que eu vi. Os idosos lá numas camas de madeira, feito à mão, com guias, e assim, uma situação terrível, era chão batido, e aquelas pessoas deficientes, com ferimentos ali, gemendo, chorando naquelas camas ali. Eu saí de lá apavorada, porque eu não, me senti sem condições de trabalhar ali e não aceitei o emprego. Então, essa questão não é de hoje. E agora eu admiro muito um filho que chega num lugar desses e entrega
o seu pai, sua mãe, ele não manda por correspondência. Ele chega, ele visita, ele chega no lugar e ele entrega. E o que é mais triste ainda é que quem se indigna com os maus tratos são os vizinhos dos asilos e são os terceiros, não são os filhos, porque a única intenção deles é se livrar do idoso. Hoje a gente sabe que um idoso, quando chega aos 70 anos, pagou ou não pagou INPS, ele tem direito a uma aposentadoria. Então, essa de não tenho tempo, não vou cuidar, porque trabalho no pomar, não tem quem cuide, põe uma pessoa lá dentro da casa, em vez de dar esse dinheiro lá para aquela pessoa que tem um grande coração e que a gente sabe que até põe idoso sentado lá fora e dá banho com água do tanque sentado numa cadeira, que a gente ouviu esses relatos de vizinhos. Então, assim, acho que falta um pouco de vergonha na cara de filhos e filhas, porque vamos envelhecer. E que quando o cara casa com a moça, ele sabe que ela tem mãe, que ela tem pai, e da situação inversa também. Minha mãe está comigo, eu sou a filha mais nova, minha mãe está com 81 anos, problema de saúde, eu estou lá com 110 cães na minha casa, atendendo minha mãe, né, e trabalhando pra caramba, e a minha mãe vai morrer ali junto comigo. Eu não imagino ela num lugar assim, que ela fica esperando, eu levo doce para ela, ela é uma criança comigo. E num lugar assim, onde até fome os coitadinhos passam. Então, assim, tudo começa na falta de vergonha dos filhos. O município tem que ter um programa, mas também tem que ter programa lá na família. E, assim, mais velhos vamos ficar, porque diz que a terceira idade agora ela vai aumentar. Antigamente você tinha 40 com uma qualidade de vida, hoje você vai ter 60. Eu estou aqui com 51, trabalho para caramba e tenho muita força ainda. Então, assim, falta programação nas famílias e vergonha na cara de filhos e de filhas. Será que eles gostariam de ser depositados nesses lugares aí, quando tiver idade? E outra questão, então, vamos voltar aqui ao assunto das castrações. O ano passado, a gente teve 150 fêmeas castradas, com a emenda impositiva que encerrou em dezembro. Nessas fêmeas, então, o que aconteceu? Conversa paralela. Então, deixaram de nascer 1.800 filhotes indesejados. 1.800 filhotes deixaram de nascer, que não teriam lugar para onde ir, que iam engrossar o caldo nas ruas da cidade. Então, isso é só uma pontinha, uma gota d'água num oceano, mas é necessário se fazer. E essa minha emenda impositiva ela veio ajudar a vontade do governo, porque o prefeito Amadeu prometeu em campanha, né, diversas vezes, o início das castrações. Então, vamos esperar, o pessoal já tá nos ligando para ver, para quando vai, então, entrar em vigor essa outra, no valor de 65 mil, que esse ano ela vai incluir machos e fêmeas, e as inscrições vão ser feitas na Secretaria da Assistência. Então, estamos esperando que o Executivo inicie logo, né, porque aí, quanto antes, menos filhotes vão nascer já esse ano. Então, sem mais, obrigado. Vereador Marcos. Senhores e senhoras, colegas, eu quero retomar o assunto dos idosos, o qual foi levantado aqui e debatido por vários colegas, e quero tentar, junto com os senhores e senhoras, fazer uma reflexão e tentar entender o que se acontece nos dias de hoje. Como eu relatava aqui ao colega Oswaldo, na legislatura passada, nós fizemos algumas visitas, inclusive até com o Ministério Público, se não me engano, uma ou duas, e alguns locais, até por um local, se não me engano, onde citou aqui o colega Fernando, lá no bairro Imperial, e a gente se deparou que aquelas casas que estavam ali abrigando aquelas pessoas, na realidade, tinha pessoas deficientes, vereadora Selmari, tinha pessoas idosas, pessoas com vários tipos de necessidades para ser acolhido e cuidado, e a casa não tinha o preparo adequado. Pois bem, quando você não frequenta esse campo social, quando você não participa, você não só vê falar, lá tem entidade X, tem entidade Y, é muito bonito o que eles fazem, mas você não está dentro e vendo aquelas situações caóticas ali, você tem uma visão. Mas quando você começa a frequentar
E eu, desde pequeno, tive essa graça, porque o meu pai foi lá para os Alcoólicos Anônimos, e aí a gente foi fazendo todo um roteiro, crescendo dentro dessas entidades e vendo o porquê da existência delas. E, como vereador, chegou um momento que nós nos deparamos com a questão dos idosos, colega Fernando. O que acontece? Aquilo é a ponta. Já é a pessoa que está, como o senhor falou, às vezes tem só um filho, dois, um casou, foi embora lá do outro lado do país, o Brasil, um continente, por algum motivo, outros, os filhos também, como bem falou aqui a minha colega vereadora, que a família já não existe mais, ficaram só eles no mundo, outros não constituíram família, né, vereadora Vanessa? Não casaram, ou a mulher, ou o homem, e chega numa altura da idade, a vida ela é um ciclo. Você nasce, desenvolve e começa a regredir. Isso, a velhice, no final, aquelas pessoas que conseguem alcançar a velhice numa idade mais longínqua, ela vai se definhando lá, e algumas conseguem ter uma qualidade de vida e outras nem tanto. Mas o que acontece, presidente Douglas? América Latina, num contexto geral, nós somos países de terceiro mundo. Então, nós saímos muito recentemente, agora, 30 anos atrás, de um sistema onde construímos uma Constituição, a chamada Constituição Cidadã, aonde ali se colocou vários direitos das pessoas, inclusive está lá, direitos dos idosos também. Num capítulo fala esses direitos. Mas naquele momento que nós tínhamos um perfil de população com uma idade média ainda com poucos idosos. O país não tinha um quantitativo, se tinha a noção que num futuro iríamos ter, e já estamos quase passando essa balança, presidente, que vai ter mais idosos do que pessoas jovens, que já acontece em outros países, não é uma questão, uma prioridade ou uma questão nossa, é uma questão que é natural que o país vá envelhecendo. Essas questões, geralmente o país do terceiro mundo ele não sabe lidar com essas questões e não consegue fazer um planejamento. Então, só para fazer uma linha de raciocínio, quando nós saímos da Constituição Cidadã, ali o momento era turbulento, era um momento que a maior briga era pelo voto, pelo direito da propriedade, o direito social, o direito da pessoa, do ser humano, e essas preocupações que são, diga-se de passagem, sou favorável à Constituição, eu acho que é um melhor livro que se tem, foi criado no nosso país, é indiscutível, eu gosto muito da Constituição, mas o problema do idoso era um problema de futuro. Eu gostaria que o senhor agregasse, por gentileza, a comunicação da liderança. E nós, como um país terceiro mundo, colega Papado, nós não temos essa leitura de planejar. Como vamos preparar o país para receber os idosos? Minha colega vereadora Rita, escutando a senhora falar aqui que as famílias não cuidam do seu idoso, ou algumas, né? Não vamos generalizar. Se a gente procurar, vereador Aldo, algumas informações, um exemplo como o Japão, a gente tem que sempre pegar o exemplo positivo. O país começou a envelhecer, as pessoas, os governantes, os que dominam a política, começaram a preparar o país com um certo tempo, questão de você ter a acessibilidade, você ter a questão que possa o idoso ter um lazer, ter um próprio esporte já preparado para eles, envolver a mente deles, e isso foi uma situação criada pelos governos daqueles países. Nós aqui, se nós analisarmos, o que nós temos? Algumas situações terceirizadas por iniciativa privadas de algumas pessoas, a terceira idade, que é um lugar de divertimento, e hoje tem lá muitas coisas positivas, mas essa questão da moradia passou batido. Passou batido e nós nos atrapalhamos, como outros assuntos e outros fatos
no meu entendimento, de muita relevância. E aqui eu dizia na minha fala, na outra legislatura, para os colegas, todos nós, eu pelo menos pretendo chegar a ser idoso. Eu acho que idoso é uma nobreza da pessoa conseguir atingir uma idade. Sabedoria, conhecimento, você ter todo armazenado na tua mente, um convívio de uma vida. Tu quer aprender? Conversa com uma pessoa mais velha que você. Está com dúvida? Conversa com uma pessoa mais velha que você. Porque o conselho dela está baseado em conhecimento da prática. Às vezes o conhecimento teórico ele ajuda, a gente sabe disso, mas a prática é indiscutível. E essas questões, voltando para a vacaria, é óbvio que nós vamos se deparar com um problema muito sério. Como fazer para cuidar desse idoso? Na minha humilde opinião, vereador Oswaldo, vou lhe dar um exemplo, Carlos Barbosa, lá tem uma pensão de idoso muito legal, da iniciativa privada, porque um grupo de pessoas lá se prepararam para aquilo. Tem alguns bons exemplos da iniciativa pública, sei que tem, mas o senhor veja bem, hoje é dia 5, é isso? 5 de fevereiro de 2019. Nós pipocamos o assunto há 4 anos atrás, provavelmente outros companheiros, doutor Joaquim, outros colegas também tiveram essa percepção, e agora os colegas voltam a ter essa percepção. Mas isso, às vezes, vira uma discussão e fica no tempo. O que se precisa fazer é criar uma política para essas pessoas que estão desamparadas, para o idoso. Políticas de melhor qualidade de vida, eu acho que Vacaria tem algumas políticas para isso. Evoluiu, tem. Agora, para acolher essa pessoa com qualidade, aí nós não temos. E nesse resto de tempo que se tem de pensamento de governo, ser solidário com tudo, tem que abraçar tudo, eu acho que ainda resta um espaço, presidente Douglas, para que nós possamos ainda estender a mão desse governo, desse estilo de governância e proporcionar ao idoso uma qualidade de vida digna. É isso que ele quer, uma qualidade de vida digna. O senhor veja bem, no mínimo, cada idoso, colegas, ele tem sua aposentadoria, seu salário mínimo, como falou lá a colega lá em cima, da assistência social, quando um vizinho, um filho, um neto, não faz um empréstimo no nome dele, deixa ele empenhado por 5 anos para pagar, esses recursos, se for administrado por pessoas sérias que se tem aqui no nosso município, a gente pode ir muito mais longe, porque tem um recurso vindo oriundo deles mesmos. É difícil? É, mas é uma política que agora me acendeu a luz para isso aí, eu vou conversar com o deputado Santini também e pedir para ele evoluir isso no Congresso, achar uma forma de nós legalizarmos essa questão, que o poder público possa criar um fundo dessas pessoas que estão lá, a casa mantida pelo poder público, mas também ter um subsídio do próprio morador, que isso se tem só no particular. Hoje, no público, até onde eu sei, ainda não existe essa questão. Obrigado pelo o tempo e a paciência, presidente, de passado o meu tempo. Obrigado. Vereador Aldo. Senhor presidente, eu concordo com os demais vereadores desta casa sobre a preocupação do idoso. Eu faço parte, senhor presidente, mais de 15 anos da APOSTEC, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, vereador Marcos. E o que me chama a atenção, que sim, vai ter cada vez mais idosos, mais filhos procurando lar para os pais, meu presidente. E sabe por quê? Porque hoje, no mundo que nós estamos vivendo, uma criança nasce, nem sequer é terminada de amamentar com leite materno, vai para a creche. Vai para a creche por quê? Porque os pais têm que trabalhar, têm que viajar, têm seus afazeres.
E o idoso, vereadora Selmari, vai chegar um tempo que ele vai voltar a ser criança. Vai fazer xixi nas calças, vai virar brincalhão. E aquelas crianças que hoje estão nas creches, que é inúmeras pessoas que hoje estão, e tem mais de 1000 pessoas esperando uma vaga na creche, automaticamente vão colocar o pai de volta na creche. Então, me chama a atenção essa ideia do vereador Oswaldo de nós bater em cima dessa tecla dos idosos, porque há poucos dias faleceu um senhor que estava numa casa de repouso, e lá sim, vereadora Selmari, todos os filhos se reuniram depois. Então, o que me chama a atenção, os pais já não acabam tendo mais valor, vereador Dondé. E uma reflexão que me chama a atenção no dia que eu estava neste funeral, eu quero ler um pedacinho para os senhores que diz assim: quando você morrer, não se preocupe. Não se preocupe com seu corpo, porque seus parentes cuidarão do que for necessário. Eles vão tirar suas roupas, vão levar, vão lhe vestir, e vão tirar você da sua casa e levar para a nova morada. Muitos virão despedir de você ao seu funeral. Alguns suspenderão seus compromissos, até faltarão ao trabalho, seus compromissos, seus afazeres, por causa do seu enterro, embora nunca tenham visitado você. Seus pertences, ora, seus pertences, até aqueles que você não gosta de emprestar, serão queimados, jogados fora, sem a menor cerimônia. Alguns demais valores serão doados ou alguém vai ficar. Suas chaves, seus livros, seus CDs, suas malas, seus sapatos, suas roupas. Se a família for inteligente e solidária, os doarão em caridade para que possam obter algum benefício. E tenha certeza, o mundo não vai parar por causa de você. A economia vai continuar, o seu trabalho, seu trabalho, aquele que você se dedica horas e horas, será substituído. Será substituído e alguém vai assumir no seu lugar. Seus bens, os seus herdeiros ficarão. Considerando que você continuará sendo citado, julgado, questionado sobre todas as pequenas e grandes coisas da sua vida. Haverá 3 tipos de lutos, vereadora Selmari. Aquelas pessoas que conhecem apenas você pelo valor da sua face vão falar, pobre homem, pobre mulher. Seus amigos vão chorar por dias, ou no máximo horas, e depois retornarão aos risos e sua vida normal. Aqueles, vereador Marcos, que te encorajaram para ir pelo lado esquerdo da vida, esses aí vão te esquecer mais rápido. Seus animais serão doados. O novo dono, será, pelo novo dono, e suas lembranças serão apagadas. Suas fotos ficarão penduradas na parede sobre algum tempo, mas logo serão guardadas e esquecidas em caixas no fundo de uma gaveta. Seu sofá, sua cadeira preferida, todas serão doadas ou queimadas. A dor profunda durará 2 semanas, 1 mês, depois tudo isso volta à vida normal. Esta história terminou. Terminou este mundo entre as pessoas, mas a história sua nova começa. Esta é a realidade após a morte. Essas coisas todas elas ficarão. Corpo, beleza, aparência, sobrenome, conforto, crédito, status, posição, conta bancária, sua casa, seu carro, sua profissão, sua carreira, seus títulos, seus diplomas, suas medalhas, troféus e seus amigos, tudo ficará. Então, o que diz no final aqui, vereador Marcos? Por isso, cuide bem do seu coração, cuide bem da sua vida, do seu espírito e da sua alma. Siga o caminho do nosso Criador, faça o bem, perdoe, seja justo, busque, siga, ore, fale com Ele, aprenda sobre o que Ele nos ensinou. Eu li essa reflexão, vereador Marcos, porque às vezes nós se preocupamos o que o colega está fazendo, o que as pessoas estão fazendo, e acabamos de se preocupar com nós. O que nós podemos fazer para contribuir?
Então, são coisas, vereador Marcos, que aqui tem nesta casa nós vimos. O que o vereador está fazendo, que projeto que o vereador está fazendo, mas nós nos preocupamos o que nós podemos fazer para contribuir com a sociedade, o que nós podemos fazer. Né? E eu, por mais, né, pode ter certeza, e meus colegas podem me cobrar, se algum dia um dos senhores fazer algum projeto, eu estou lá metendo minha cara, fazendo vídeo que não fui eu que coloquei, vereador Douglas. Então, eu acho o cúmulo, assim, nós temos tantas coisas para fazer, nós podemos fazer tantas coisas. Essa questão com o vereador, o senhor Mari pode me agregar a comunicação de liderança? Então, vereador Douglas, nosso presidente, eu digo assim, que existe sim, mas os filhos são responsáveis. São responsáveis desde 18/10/2006, aonde que a lei 10.741 dá responsabilidade aos filhos, aos pais acima de 60 anos. E a vereadora Rita falou e questionou bem certo, tem que cobrar dos filhos, porque a lei é clara, se o filho não pagar a pensão, o pai que vai ter que pagar. Então, assim, acho que os filhos, e a vereadora Rita falou, eu vou falar também, não vou me reprimir, porque os filhos, falta vergonha na cara, muitos deles, Nereu, estão brigando porque por patrimônio que nada vai se levar quando morrer. Aquele filho, aquele pai que deu amor, que deu carinho, né? Aquele filho, aquele pai que deu amor e carinho, hoje, seu Mari, está lá, está jogado. Então, assim, vamos voltar ao assunto de creche, né, vereador Douglas e nosso presidente. A creche está tirando os laços familiares. Antigamente, Helenise, não tinha tanta creche e tinha aquele amor. Hoje o filho a mãe liga para o filho vem jantar, o filho manda um WhatsApp, já estou descendo. É difícil esta questão. Eu volto a falar por mim, senhor presidente. Eu, com 6 meses de idade, fui jogado na rua dentro de uma caixa de banana, eu e minha irmã. Aqui nesta casa, há 10 anos atrás, eu descobri o pai legítimo, vereador Marcos. Sabe quantos irmãos eu descobri? Até a semana passada, 25 irmãos. Tá? Fui conhecer meu pai legítimo, você está me escutando, é problema dele também, lá em Passo Fundo, Helenise, mas perdoei ele. Tá? Resolveu vir embora para a vacaria, ser cuidado pela primeira irmã que eu encontrei dessas 25. Os outros 24 irmãos não querem ele. Eu perdoei ele, mas não tenho amor por ele. E às vezes eu me sinto nessa questão dos filhos. Os filhos tanto é creche, né? Será que vão ter amor pelo pai que quando ficar velho também? Então é uma questão bem difícil, Marcos. Mas nós temos que ter e fazer cumprir a lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso. Eu digo assim para os senhores, se eu puder ajudar meu pai hoje, por mais que o sofrimento que eu tive passado na vida, eu vou ajudar, mas não tenho amor por ele. Não tenho aquele amor de pai. Tenho amor do pai para os pais adotivos que me criaram. Mas é uma situação que os outros, eu digo assim, na primeira questão, vereador Marcos, quando morreu minha mãe, ele era brigadiano aqui em Vacaria. Tudo bem, nós ficamos em 5 filhos, foi doado, tá, foi embora para Santana do Livramento. Casou-se de novo. E por que doou os outros irmãos, então? 19, 18 irmãos, por que ele doou? Tá? E hoje nós temos questionado por uma irmã, por que nós temos que ter amor pelo pai? Como é que eu vou ter um amor por uma pessoa que me colocou lá na rua e colocou os outros irmãos também, vereadora Rita? Então, eu admiro assim, o que a senhora está falando, e tem uma pessoa que tem que dar os parabéns, que se chama Antônio Neri, que mora na Vila Porcínio. Ele está com a mãezinha 91 anos, a vereadora Seu Mari conhece o pastor Antônio, nunca se casou, abriu mão do casamento, abriu mão de, muitas vezes, sair em festa, até hoje em roda da sua mãe. E é questionado, porque tu tem que ir, tu já está aposentado, coloca no asilo. A tristeza da gente ver essas pessoas no asilo. Muitas vezes, a gente vê filhos dos antigos fazendeiros, das estâncias de Vacaria, não aproveitaram nada, vereador Dondé. Temos casas aqui no centro que eles abandonaram os pais e hoje eles estão também. Estão num asilo com patrimônio que não consegue pagar IPTU, não consegue se manter. Eu lembro de uma pessoa X, quando eu consegui comprar minha primeira bicicleta, o cara já tinha um SP2.
Tinha uma CB 400, meu presidente, né? E colocou o pai no asilo e hoje num asilo. Então, eu digo assim, é uma questão, mas assim, ó, a responsabilidade é dos pais. Mas assim, ó, volto a questionar, falta muito amor dos filhos. Os filhos não têm mais amor pelos pais, por quê? Porque os pais é creche, 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 Mauro. Não tem mais aquele negócio. Hoje as crianças nem sabem mais o que é leite materno. Por quê? Porque tem os seus afazeres, e volto a questionar os senhores. Muitas dessas crianças que estão nas creches, a mãe está em casa, está fazendo academia ou está passeando. Daí querem que todos os governos que passaram ou que passarão sejam responsáveis pelos filhos. E a terceira idade vai aumentar em Vacaria um monte, e as pessoas que estão com os filhos na creche provavelmente vão estar num asilo. Vereador Moacir. Bem rapidinho, senhor presidente, que todo mundo já falou, mas a respeito da creche da Vitória, vai beneficiar não só o bairro Vitória, mas sim muitos bairros da nossa cidade, o qual a gente sabe que creche é um problema, criança é bastante e não tem lugar para todos. Então, essa creche vai ser muito importante, senhor presidente. A respeito dos idosos, eu fui uma pessoa que trabalhei na saúde e acompanhei muito a área dos idosos aí. Onde a gente levava os médicos para as consultas, as enfermeiras para a triagem dos idosos, às vezes a gente tinha alguém que a gente pode conversar com ele, eles explicavam como funcionava aquele local. A gente perguntava a eles, vocês comem junto com os atendentes? Eles, não, a gente come separado. Vocês comem carne? Carne é muito difícil. É ovo, feijão, massa, polenta, carne, a gente não conhece. Batatinha, às vezes, em molho. E sabe-se bem que esses idosos dão seu salário nas casas. Como é que um filho tem coragem de botar? Um filho tem coragem de botar uma mãe e um pai lá? E muitas vezes a gente ia com denúncias lá, que a gente via as pessoas machucadas. A gente ia lá, sim, notificasse esses atendentes, não vou citar o nome de creches, mas não era só uma. E conheço gente que não tinha nada. Hoje tem um pedacinho de terra, casa boa, carro do ano. Da onde veio esse dinheiro? Não sei. Será que esses idosos têm o atendimento necessário? Isso ganhando medicamento do posto, atendimento médico, que não tem gasto nenhum. Era só ligar para o posto de saúde, o médico vinha na hora atender. Eu sei porque eu acompanhei isso. Então, eu acho que tem sim que a gente está mais em cima, porque a gente se afastou, eu me afastei um pouco disso aí, porque arrumei até encrenca com a senhora num local aí que eu nem gosto de falar, mas tudo bem. Senhor presidente, eu sei que o senhor já botou um projeto aí nesta casa, senhor presidente, para não haver mais extraordinária aqui nessa casa, mas já que não passou esse projeto ainda, eu gostaria de pedir para Vossa Excelência, já que é um caso extremo dessas contratações das assistentes sociais, se pudesse fazer uma extraordinária hoje para que isso aí fosse liberado o mais rápido possível, porque sabe que o trâmite é demorado e a necessidade é grande. Então, se o senhor achar que dá para os colegas não se importarem aí, se for se der para o senhor... Só lembrando, né, vereador Moacir, para que não fique as palavras malditas, não é que não haja mais extraordinária, e sim que a partir de, se assim aprovado pelos colegas, a primeira resolução aí de 2019 apresentado pela mesa, é que os projetos que estão no grande expediente possam passar automaticamente para a ordem do dia com a concordância de 2/3 dos membros da casa. Então, se na concordância dos vereadores em a gente adiantar essa questão das assistentes sociais, peço também, até porque a gente tem uma pauta extensa, ficaram alguns projetos também do ano passado, tem alguns projetos do Executivo para que a gente possa debater, se assim os colegas entenderem da extraordinária de hoje, que a gente coloque também o projeto 01 de 2019, que é o objetivo de uma vaga contínua em carga horária para readaptação de servidores. Peço também o projeto 02, que autoriza, que é o que o vereador Moacir pediu aí das agentes de saúde, da assistente social. Peço também o projeto 09 de 2019,
que é uma abertura de crédito de 80 mil para o sistema de atendimento lá na saúde. O projeto 010 de 2019, que autoriza o crédito de 196.620 para as escolas. Também o projeto 011, o projeto 011, que é uma abertura de crédito de 38.700 para calcário. O projeto 012, que é uma abertura de crédito de 521 mil para a Secretaria de Educação também. Deixamos fora o projeto 196, que é aquele da Ecotires, para a gente discutir. Também o projeto 02 do vereador Osvaldo, que prioriza o atendimento às pessoas com deficiência e transtorno de espectro autista. E também, já que colocamos em pauta, colocamos em votação essa resolução 01 aí de 2019, para que a gente, na verdade, não é que a gente evite as extraordinárias, mas sim que a gente possa agilizar o processo também aí e dar uma celeridade nesses procedimentos, se assim os colegas entenderem. Certo, então. Nas explicações pessoais, ainda a colega Selmari. Senhor presidente, como não poderia deixar passar essa questão, né, que o Osvaldo trouxe sobre a situação das casas asilares de nosso município, também quero, né, fazer referência aqui e informar que o ano passado, eu com a vereadora Vanessa, pela Procuradoria da Mulher, nós visitamos, visitamos todas essas casas, então, né, com o objetivo principal para a gente conhecer como que eram e também, né, estar vendo qual que é a situação real delas e como que as pessoas estão sendo atendidas lá. Então, penso que essa questão que o Osvaldo trouxe, né, que, enquanto comissão, se chamar para uma audiência pública, com certeza, neste momento, ela é imprescindível. E essas visitas que eu e a vereadora Vanessa fizemos no ano passado, elas também, nós tivemos o acompanhamento também, né, dos conselheiros do Conselho Municipal do Idoso. Então, para a gente lembrar também que um dos órgãos que fiscaliza essas casas e a situação que os idosos se encontram lá, também o Conselho, ele deve realizar uma vez por mês a visita em todas essas casas. Então, só para a gente também trazer que não é um assunto esquecido ou um assunto novo, né? Como o Marcos também falou, já tem várias legislaturas que os vereadores se preocupam com essa questão, porque nós sabemos que é uma questão real e é uma situação que está aí. E também, se hoje existem todos os estatutos, seja o Estatuto do Idoso, seja o Estatuto da Criança, eles foram pensados, foram construídos como legislações para quê? Para que se possa né, se fiscalizar e que possam ser tomadas as medidas quando esses grupos eles estão em situações de risco ou, né, situações como essas que foram trazidas. Que nós sabemos que o nosso país, em termos de legislação, é um dos mais avançados, apenas falta a fiscalização. Existe já a legislação que prevê quais são as atitudes que têm que serem tomadas e o que tem que ser feito quando eles estão em risco. O que precisa realmente efetivar é a questão da fiscalização. E também quero colocar aqui, informar que o ano passado nós também tivemos acompanhando a Conferência Estadual do Idoso, e também o nosso mandato ele oportunizou financeiramente para que os conselheiros pudessem estar participando e depois, né, em sequência, teve a Conferência Municipal e Regional da Pessoa Idosa. E essas conferências, elas também apontam para né, a construção, para se pensar políticas públicas de atendimento às pessoas idosas. Porque se esses idosos que vivem nessa situação hoje, que recebem, que são aposentados, a situação é essa, então vamos pensar como que vai ser no nosso país aqueles idosos que, pela reforma da Previdência, não vão nem conseguir se aposentar. Então, isso é uma questão complexa, sim,
que tem que ser pensada, políticas enquanto Estado, para que a gente possa, sim, atender e olhar essa população, que nós sabemos que, a cada ano, no nosso país, ela cresce mais. E a população que merece e que tem que ser olhada, e hoje nós sabemos toda a legislação e os órgãos que são responsáveis também por essa questão. Muito obrigada. Na pauta, se os colegas concordarem, a colega Jana, por favor, somente o projeto que ficou para a pauta, o projeto 196, o projeto de decreto legislativo 06, o projeto de lei do Executivo 001 e o projeto de lei do Executivo 192. Projeto de lei executivo número 196 de 2018 em segunda discussão. Autoriza o município de Vacaria a doar imóvel para a empresa Ecotire Vacaria, recuperação e reciclagem de óleo e borracha. O projeto objetiva o crescimento do município, visando o desenvolvimento econômico com a geração de emprego e renda, bem como o melhor aproveitamento das áreas que hoje encontram-se sem função social. A área a ser doada é de 75 mil metros quadrados. Projeto de decreto legislativo número 6 de 2018 em segunda discussão. Dispõe sobre a prestação de contas do senhor prefeito municipal de Vacaria referente ao exercício de 2016. Projeto de lei executivo número 1 de 2019 em primeira discussão. Altera o artigo 5º da lei de número 2275 de 2005, que dispõe sobre a proteção e preservação do patrimônio histórico-cultural, ambiental natural, paisagístico e arquitetônico do município de Vacaria. O projeto visa alterar a constituição do Conselho Municipal do Patrimônio Ambiental, Histórico-Cultural e Arquitetônico, de modo a otimizar o Conselho, estando em sua composição representantes de instituições mais atuantes e com maior conhecimento na área, podendo contribuir melhor aos assuntos que reverberam no atual Conselho. Projeto de lei executivo número 192 de 2018 em primeira discussão. Revoga a lei de número 176 de 1953. O projeto objetiva revogar tal lei, tendo em vista que, após a publicação da Lei Complementar de número 5 de 2010, que discorre sobre o Código de Posturas, ela tornou-se inócua. Liderança do governo, vereador Moacir. Liderança da oposição, vereador Fernando. Liderança do PSB, vereador Osvaldo. O projeto Patrimônio Cultural está em primeira discussão, presidente? Sim, vereador. Então, abro mão. Liderança do PSDB, vereadora Vanessa. Abro mão. Liderança do PT, vereadora Selmari. Liderança do PTB, vereador Marcos. Liderança do PDT, vereador Graziotin. Liderança do MDB, vereador Joaquim. Abro mão. Liderança do PP, vereador Marcelo. Abro mão. Nenhum colega nas pessoais. Não havendo manifestações, os projetos cumprirão segunda pauta. Na ordem do dia. Leitura em bloco também, senhor presidente. Senhores, leitura em bloco, pode ser? Sim, Diana. Projeto de lei substitutivo de número 1 de 2019 é o projeto de resolução legislativa número 8 de 2018, de autoria da vereadora Selmari Etelvina Souza da Silva, do PT. Institui o projeto Vereador Mirim por um dia, no município de Vacaria, e estabelece normas para o seu funcionamento. O presente projeto tem por finalidade promover a interação dos alunos do ensino fundamental da rede pública e privada junto à Câmara Municipal, bem como educar nossas crianças e jovens a participar e a conhecer a realidade em sua comunidade, despertando e criando interesse pelas decisões que direta ou indiretamente o afeta, desenvolvendo uma consciência cívica voltada às necessidades públicas. Indicação de número 2 de 2019, de autoria do vereador Osvaldo Grigolo Júnior, do PSB. Sugere ao Executivo que faça a retomada dos serviços de caçamba de recolhimento de resíduos nos bairros da cidade.
Indicação de número 61 de 2018, de autoria do vereador Aldo da Silva, do PT. Sugere ao Executivo que sejam colocados relógios ponto para os médicos nas UBSs e UPA. Vamos dar a palavra aos autores, a vereadora Selmari. Senhor presidente, a importância desse projeto, ele foi pensado, o projeto Vereador Mirim por um Dia, para que a gente possa dar voz, dar fala, ter vez às nossas crianças, tanto das escolas públicas como das escolas particulares privadas. E se pensou nele também a partir de todas as visitas que nesses dois anos anteriores nós recebemos aqui nesta casa. E conversando com as crianças, a gente pôde perceber a clareza, o compromisso e a responsabilidade que eles têm sobre as questões públicas, como também todas as demandas que o nosso município carece quando se refere às crianças. Quando eles estiveram aqui, muitos deles eles trouxeram e fizeram as suas reivindicações de quais são os setores em nossa cidade que precisam serem revitalizados ou precisam serem pensados para a faixa etária deles. Então, devido a esse interesse que eles têm com a cidade, que o nosso mandato pensou em estar instituindo este dia, para que a gente possa receber eles aqui e que eles também conheçam o funcionamento desta casa, assim como, como os poderes que a constituem. Então, foi pensando nisso que a gente instituímos, peço o apoio para que a gente possa dar voz às crianças, porque elas têm muito a nos dizer. E muitas vezes nós pensamos legislações e não conseguimos pensar algo para as crianças. E eles têm muito a dizer, têm muito a contribuir para o desenvolvimento de nossa cidade. Muito obrigada. Vereador Osvaldo. Presidente, como eu já havia falado na sessão de ontem a respeito desse projeto do autismo, então quero destacar mais agora a indicação da reposição das caçambas, do serviço de caçambas nos bairros da cidade. É importante, presidente, porque muitas pessoas continuam descartando irregularmente o lixo, embora isso, pela legislação que aprovamos nessa casa, não seja possível, porque o município não está oferecendo esse serviço. E muitas pessoas não têm condições de fazer o pagamento. Nós temos que lembrar que é uma boa parte da nossa cidade que os vencimentos mensais são de um salário mínimo por mês. Então, nem todas as pessoas têm boas condições para fazer esse custeio. Às vezes, R$100 é o custo que elas têm para fazer o pagamento das suas contas de cotidiano, de água, luz, enfim, e isso acaba pesando no orçamento. Penso que o município, voltando a oferecer esse serviço, atenue esse problema, que está sendo enfrentado através da legislação que nós criamos e foi aprovada pelos colegas, através também da Secretaria de Meio Ambiente e da Fiscalização, mas esse serviço de caçamba do município, voltando a ser oferecido, vai ser muito importante. Eu lamento que o município, em outro momento, tenha retirado esse serviço da população. Me parece que houve uma lei federal que determinou os municípios a fazerem isso, mas, de qualquer forma, quem pensou na lei federal também desconhece a realidade de muitas das comunidades. Então, a gente faz essa indicação para que o município estude a viabilidade jurídica disso, daqui a pouco, para que no orçamento do ano que vem apresente em forma de programa e, quem sabe, nós, vereadores, possamos destinar até alguma parte das nossas emendas para este programa, para oferecer caçambas para as famílias, especialmente de baixa renda, que têm dificuldades em contratar esse serviço. Acredito que nós, somando com a legislação que propomos, mais esse serviço sendo viabilizado pelo município, nós vamos conseguir equacionar esses problemas que acontecem fartamente em muitos bairros da nossa cidade e também no centro. É justa a sua indicação, vereador Osvaldo, mas até presenciei essa questão das caçambas realmente depois da questão dos resíduos sólidos, que foi implementado aqui por legislação federal. Os tribunais de contas, municípios que continuaram fazendo esse trabalho tiveram apontamentos e os mesmos tiveram que parar, mas vale da sua
a sua indicação. Se houver um meio, nada mais justo que o município disponibilize, mas, porém, acho que, infelizmente, devido a essa legislação federal, não se consiga, mas é válida a iniciativa. Vereador Aldo, sua indicação 061 de 2018. Senhor presidente, demais colegas, primeiramente quero dar os parabéns à vereadora e minha colega Selmari pela a sua indicação. O vereador Oswaldo também fez uma indicação que é de grande importância para o meio ambiente. Até sugeria, vereador Oswaldo, a Vossa Excelência, que já entrasse com um projeto de lei, para que possa retornar essas caçambas aqui. Depois vamos discutir com a justiça aí. Mas que essas pessoas que forem beneficiadas sejam pessoas realmente de baixa renda. Pessoas que têm algum benefício aí do governo estadual, federal, porque a gente vê, nossa cidade está muito suja. Pedro Guerreiro está fazendo um ótimo trabalho, tem que dar os parabéns. Hoje, pelo dia, ele fez a limpeza no bairro Chico Mendes. Foram várias caçambas que saíram de lá. Mas eu digo assim, com todo respeito, vereador Oswaldo, não é só pobre que larga. Aqui tem lugares aí no centro, pode ali, mas tem gente relaxada que me deu Deus livre. Para contribuir, não me referi que apenas pobres fazem isso, por favor. Não, mas não ser mal compreendido, vereador. Não estou falando, eu digo assim, eu estou questionando que não é só pobre que larga lixo. Aqui no centro, por amor de Deus, as pessoas de poder aquisitivo, vereador Oswaldo, se acham na razão de largar lixo na rua e que a prefeitura tem a obrigação. Lá no bairro Petrópolis tem uma cidadã lá, com um poder aquisitivo bem grande, que vai dar, acho que umas 4, 5 caçamba, né? Tem que ser chamada de relaxada mesmo. Então, assim, realmente, mas as pessoas de baixa renda, às vezes, realmente não têm no que colocar, né, o lixo aí. Não sei por que houve uma resolução federal e foi retirada, mas é a boa indicação, vereador Oswaldo. E teria que ter um ponto de coleta ou fazer um cronograma aí que possa recolher esses lixos para que não vá às vezes aí para a bacia de captação ou entupindo boca de lobos aí, como foi a questão do vereador Fernando, até que sugeriu que se colocasse cesto aí, porque evitaria de entupir as bocas de lobo. Mas vou falar um pouco da minha indicação, número 061 de 2018, senhores vereadores. Eu tive acompanhando o trabalho, seu Mari, dos médicos aí do UPA. Vereador e colega Joaquim, numa tarde, um médico atendeu 65 e o outro 73 pessoas, vereadora Rita. E daí vem a questão que os nobres vereadores falam às vezes aqui, e concordo com os senhores. Às vezes a pessoa está lá, que eu acho injusto também, está lá na fila, vai 5, 6 horas da manhã, e daí o médico diz, hoje não pude vir. Estou com dor de barriga, já vi isso, vereadora Selmari. Médico dizer que não for por dor de barriga, mas se é médico, você trata, então. Né? Eu não sei como é que funciona, doutor Joaquim, mas acho que dá para se tratar o médico, né? Daí as pessoas estão lá, vão de madrugada, senhor presidente, e ficam na fila, o médico não vai. Para atender o quê, vereador Oswaldo? Que o senhor questionou esse dia, vereador Marcos também? Atender 7 fichas, outras 15 fichas. É um absurdo, vereador Papado, um médico atender 73 pessoas e a outra 65, outro médico, bem atendido, com exames, inclusive exames do coração, que é feito lá no UPA, lá, eletrocardiograma, já sai na hora, espera um pouquinho, ver o resultado de Caxias, e um médico do PSF, às vezes, atender 16, de repente, eu não vou, hoje estou com dor de cabeça. As maiores desculpas é dor de cabeça, às vezes, né? Mas o médico que não se trata, então, será que tem condições de tratar a população, Dilermando? É um absurdo. E as pessoas vão de madrugada, agora vem o inverno, e o médico não compareceu. Então, eu acho que o médico, sim, tanto da UBS, tanto o médico aí do UPA, aonde que for a competência da Secretaria de Saúde do município, tem que bater o ponto também. Porque o funcionário público que está lá na enxada, o funcionário público que está lá dentro do esgoto, tem que bater ponto. Então, por que o médico não tem que bater também? Vereadora Rita, será que é só as enfermeiras daí? Né? Teve caso no bairro aqui, que o senhor tem a sua competência, lá do Jardim dos Pampa, vereador Oswaldo. Há poucos dias o médico não comparecia, não vai, e daí tudo certo.
né? Eu não sei se ele mesmo dá o atestado para ele mesmo, não sei como é que funciona, mas é umas coisas de se pensar, Dilermando. Então, acho que o médico tem que bater ponto, sim. Se os colegas acharem que é de fundamento, temos que começar a cobrar também, não só dos pequenos aí, daqueles que estão lá, das enfermeiras e dos servidores da Secretaria de Obras, enfim, que batem o ponto todo dia. Liderança do governo, vereador Moacir. Liderança da oposição, vereador Fernando. Liderança do PSB, vereador Osvaldo. Já Abro mão. falou. Liderança do PSDB, vereadora Vanessa. Abro mão. Liderança do PT, vereadora Selmari. Liderança do PDT, vereador Graziotin. Liderança do MDB, vereador Joaquim. Abro mão. Liderança do PP, vereador Marcelo. Abro mão. Nenhum colega inscrito. O projeto de lei substitutivo 01 está em processo de votação. Senhor presidente, eu voto a favor, que meu sistema caiu aqui. Vereador Papado, vereador Graziotin, Moacir e Marcos. Assistência do vereador Moacir, por favor, podia. E o gole? Como o senhor vota, vereador Moacir? O projeto de lei substitutivo 01 foi aprovado por unanimidade. Indicação número 02 de 2019 está em processo de votação. Vereador Aldo, favorável? Projetos, indicação 002 de 2019 foi aprovado por unanimidade. Indicação 061 de 2018 está em processo de votação. A favor. Enquanto o pessoal vota, presidente, se me permite, só quero cumprimentar o patrão dos Cavaleiros do Quinto, que casualmente é meu cunhado também, seu Domingos Alberi, e compadre, tem mais essa. E mais o nosso amigo Massa Fina, patrimônio histórico do município de Vacaria, aí, né, seu Massa? Desculpe, porque sempre lhe conheci desta forma. Cumprimentar também o patrão e o grande Massa Fina também. Arrasate, E a nossa, quem acompanha também aqui no plenário,
a Gabi aí da Rádio Esmeralda, que está sempre acompanhando nossas sessões. Vereador Mauro, como o senhor vota? Indicação 061 de 2018 foi aprovada por 13 votos favoráveis e 1 contra. Não havendo mais nada a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos. Uns 5, 10 minutinhos já daremos continuidade à extraordinária, senhores.